Então, gente, nós estamos aqui numa aula para ajudar a dona Gedalva. A filha dela já agradeceu, já chorou, já mandou mensagem, e ela até mandou uma mensagem aqui. Foi muita generosidade sua e da parte de todas as pessoas do grupo. Minha mãe está mais animadinha. Tenho esperanças de que ela realmente viva mais alguns anos e viva bem, sem dor, sem perder a autonomia a qual sempre lutou para ter. Por quê? Porque ela estava muito depressiva e também é a complementação. Porque fez a cirurgia, não é só a cirurgia, é tudo que envolve a cirurgia. Então, é complementação, é hormônio, é vitamina, e ela sem dinheiro para isso. E aí? E o SUS faz a cirurgia, olha para você, larga e fala: se vira, se vira. E daí os médicos começam, essa pomada seria boa, esse suplemento seria bom comida orgânica, seria bom comer isso, e você olha assim e fala, e agora? E assim, eu quero agradecer a vocês, porque já faz um tempinho que todo mês está aparecendo alguma coisa. Uma vez é para ajudar o Rio Grande do Sul, outra vez é para ajudar os bichinhos de cliente que os gatinhos estão precisando, agora a dona Gedalva. E eu agradeço o universo, e dentro do possível farei uma campanha dessa por mês. Por quê? Porque eu tenho que agradecer ao universo que eu nunca cheguei nessa situação. Porque eu falo claramente para vocês que eu sou filha de 2 alcoólatras. Então, assim, para a gente chegar numa situação de carência, que eu poderia não ter algumas coisas, seria muito fácil. No entanto, eu sempre tive teto, sempre tive comida, sempre tive estudo, e daí a gente estuda a espiritualidade e vê que é assim, mas não é assim. Que as pessoas chegam e falam, é o que você merece. Sim, também. Mas vamos dar oportunidade? A gente dá oportunidade, abre a oportunidade e depois a gente pensa se a pessoa se esforçou ou não para pegar a oportunidade. Então, sempre assim. Então, eu quero que vocês aprendam a lidar com ervas, eu quero que vocês aprendam o seguinte: tudo que vocês chamam de mato é erva. Então, agora tem um termo que é PUNC, que é alimento comestível não catalogado. Então o pessoal fala, essa planta é uma PUNC, que é uma planta alimentícia não catalogada. Só que antigamente a gente sabia disso. A gente andava com as nossas mães pelo mato e a gente falava, essa é azedinha, essa é serralha, se daqui é mamona, não passa perto. Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, a gente usava mamona. Então, por quê? Porque mamona é ótima para cicatrizar. Eu não sei se vocês sabem disso. Antigamente, quando você tinha uma ferida que não fechava, a tua mãe punha folha de mamona e amarrava, e aquilo ali fechava. Então, assim, como hoje nós temos mais informação, não é que antigamente estava errado, é que antigamente nós tínhamos menos informação. Então, algumas informações precisam ser dadas. De preferência, você vai trabalhar com erva assim, seca. De preferência, você vai trabalhar com erva seca. E de preferência, você vai fazer um negócio chamado cocção. É quando você ferve a água, você põe a erva e você tapa e deixa 10, 15 minutos ali em infusão. Por quê? Antigamente, você trabalhava muito com a erva assim, ó. Isso daqui eu peguei perto da casa do Tiago. Tá linda, Tiago. Olha como já cresceu. Antigamente, então, o que que acontecia? Você pegava a erva fresca e daí você fazia o chá
e fervia, e daí você tomava, ou você aplicava, ou você dava banho. Só que, por exemplo, tem um monte de... Tinha uma erva antiga chamada saião, que o pessoal falava, saião pode curar e saião pode matar. Ela também era conhecida como erva do cavalo louco, que se cavalo comesse, ficava louco. O que vocês têm que entender de uma planta assim? Isso daqui tem um sistema de defesa. Isso daqui quer sobreviver. Então, isso daqui vai ter um veneno, todas elas, um sistema nervoso. Então, aqui não está carregado só de água. Ela tem um sistema nervoso, do mesmo jeito que a gente tem as células, e ela tem o veneno para o tipo de inseto que ataca ela. Então, algumas plantas têm veneno para mosquito. Outras plantas têm veneno para lesmas. E alguns insetos têm a pele parecida com a nossa, na mesma textura, ou com a mesma quantidade de água. Ou seja, uma planta pode ser venenosa para a gente. Mais do que ser venenosa para a gente, ela vai ser venenosa enquanto ela estiver viva, enquanto ela estiver com água. Enquanto circular a água pelo sistema dela, ela vai ser venenosa. E se ela for venenosa para algum tipo de inseto, ou até mesmo um animal, tem planta que é venenosa para cobra, para lagarto. E esse animal tiver alguma coisa em seu sistema semelhante ao nosso, o que vai acontecer? Ela vai ser venenosa para a gente. Então, hoje nós temos essa informação. E nós temos a informação da singularidade de cada pessoa. Então, cada pessoa é diferente. O meu irmão caçula, ele é calmo, ele é magnético. Eu sou elétrica, eu sou nervosa, eu sou mais mental, ele é mais emocional. A gente tem informação sobre todas essas coisas. Então, a corrente elétrica que ataca ele é completamente diferente da corrente elétrica que me ataca. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sinto choque com a mínima presença de eletricidade. Ele não. Eu sempre conto para vocês, ele enfiou 2 chaves na tomada para ver o que é que acontecia. E caiu a chave geral da casa, está vivo até hoje. Foi médico, foi bombeiro lá em casa e falou, não sabemos como seu filho sobreviveu. Mas ele sobreviveu. Se fosse eu, estava torrada. Já não aqui conversava com vocês. Então, hoje nós temos a informação de usar a erva assim, de preferência, e não fresca. Por quê? Porque se a água nela já está secando, e se ela já está morrendo, ela não vai atacar você. Então, o que acontecia antigamente? 20 pessoas usavam a mesma erva. Daí, uma pessoa tinha ataque alérgico. Algumas pessoas até morriam. Daí, o que a benzedeira olhava bem para você e falava? É quizila. Não é quizila. Não é quizila. Até dá para discutir que é quizila. Por exemplo, dá para discutir que... Hoje eu estava discutindo com meu irmão isso. Então, por exemplo, eu sou de Ançã. Ele é de Oxalá. Está na cara que ele é calmo. Está na cara que eu sou agitada. Então, ele já estava discutindo isso comigo. Eu já estava falando, Renata, você vê, eu não sei se uma coisa encaixa na outra, ou se a gente passa a reconhecer essa coisa. Eu sei que a partir do momento que você descobre tais coisas, você começa a associar. Que nem, por exemplo, hoje ele estava me falando que ele descobriu que o Exu dele é Viramundo. Ele olhava assim e falava, Viramundo? Eu sou um aviador.
Eu sou um comissário, opa, encaixa comigo. Daí ele fala, eu não sei se encaixa ou se deixa de encaixar, ou se eu encaixo, de repente descubro e falo, estou colocando as qualidades de... Eu falei, é tudo isso junto. É tudo isso junto. Mas se você não for de Umbanda, não for de Candomblé, você vai achar outras similaridades. Se você fosse helenista e acreditasse em Zeus, em Olimpo, você falaria, eu sou de Mercúrio. É por isso que existe o que a gente chama de sincretismo, que é tentar achar qualidades parecidas entre os santos, não, entre você e ele. Entre os deuses, não, entre você e os deuses. Independente da cultura. Então, dependendo da sua religião ou da sua crença, eles vão encaixar ou não. Algumas coisas que a gente vai falar tem a ver, sim, com Umbanda, porque a gente não sabe o quanto que foi sintetizado, sincretizado, o quanto que está na nossa cultura, é a nossa cultura. Trabalhou com ervas da nossa cultura, nós temos que trabalhar com as crenças populares ao redor delas. Então, você tem que entender que uma erva, ela pode ser usada em banho e ela pode ser usada em ambiente. Então, assim, no banho, sempre o que, que você vai fazer? Não vai mais ferver a erva. Não vai mais ferver a erva. Por que não? Porque a gente nem sabe se o pessoal chega e fala, ai, mas não passa a erva na cabeça por causa do seu ori, por causa do meu ori, por quê? Ai, se der algum problema, será que isso também não era uma maneira que os antigos tinham de falar? E se te dá uma coceira? E se cai no teu olho? E se te dá uma alergia? E se entra no teu couro cabeludo? Já que também não era a maneira popular deles falarem isso, então eles costumam falar, não passe na tua cabeça, eles costumam indicar a erva viva. E daí a erva viva, ela vai ter dentro da religião uma propriedade que eu discuto com vocês, que é o éter. O que é o éter? A força vital. Então, isso daqui tem uma força vital, porque ela está vivinha. Ela tem a força vital semelhante do sangue, que é o néctar dela. Agora esqueci o nome, mas é o sangue dela, passando pelas células. Então, ele tem o elemento que nós chamamos de éter. Isso daqui não tem o elemento éter. Isso daqui tem as propriedades da planta. Então, isso daqui, em geral, eu posso passar, dependendo do banho, no meu rosto. Por quê? Principalmente porque banho de prosperidade, gente, banho de prosperidade você faz assim, ó. Banho de prosperidade você faz assim, você passa no rosto e você passa na mão. Por quê? Porque dinheiro circula na mão. Porque prosperidade depende de você se mostrar. E prosperidade depende de você falar para os outros. Prosperidade é pura propaganda. Tem gente que podia ser extremamente próspero, mas a arte da prosperidade ela está relacionada com dar a cara ao tapa. O que diferencia um empresário de um funcionário é a capacidade de falar. Às vezes o funcionário fica puto da vida. Cansei de ver funcionário puto da vida chegando e falando, mas o meu chefe, principalmente agora da nova geração, mas o meu chefe não tem um décimo da minha capacidade, mas é ele que faz o marketing, é ele que faz a publicidade. E a hora que eu dominei isso, eu dominei o mundo. Eu dominei o mundo. A hora que eu deixei de ser tímida, a hora que eu deixei de ser travada, a hora que eu deixei de ter medo, eu dominei o mundo.
Eu dominei o mundo. Eu tinha uma promessa, gente. Eu tinha uma promessa. Eu, quando eu tinha, em 99, se era 99, eu tinha 25 anos, eu fiquei viúva. E daí eu passei a ter uma pensão do falecido. Só que eu prometi para mim, eu não vou viver da pensão. Eu vou ganhar tanto quanto ou mais. Eu não vou admitir viver desse dinheiro. Eu tenho que ser mais eficiente que isso. Eu não posso parar nisso. Porque senão eu não sou digna disso. Eu não quero nunca que alguém chegue e fale, ai, mas ela vive disso. Não, me ajuda, mas eu não vivo. Mas eu não vivo. Porque eu só sou digna de um dinheiro que, por mim, eu ganhe tanto quanto ou mais. E daí eu fui atrás de ganhar tanto quanto ou mais. Então, a prosperidade, ela está ligada à comunicação. Então, você tem que pegar o seu banho de prosperidade e se lavar, e se limpar. Mas, você não consegue prosperidade sem segurança. Você não consegue prosperidade sem segurança. Então, eu sempre discuto com o pessoal. O pessoal vem fazer terapia comigo e no começo fala, eu fui atacada. Eu acredito, porque no começo você é frágil e você sente o ataque. E você se sente atacado, e você sente que qualquer coisa te derruba. Então, a pessoa continua fazendo terapia comigo. Ai, Renata, eu estou sendo atacado. Tá, então vamos corrigir a sua vida. Então, vamos corrigir o teu emprego, vamos corrigir o teu parceiro, vamos corrigir a tua casa. Ai, Renata, eu me sinto atacada. Até que chega um ponto que eu chego e falo para a pessoa, escuta, mas você se sente atacado? Quanto que a gente já corrigiu tudo ao teu redor e você continua se sentindo atacado? Então, no começo, você precisa de banho de proteção. No começo, você precisa de muito banho de proteção. Banho de proteção, proteção e proteção. Daí, os com erva fresca são mais fortes. Mas o com erva fresca, você tem que tomar cuidado para você não ter alergia. Depois você precisa de banho de harmonia. De harmonia. Porque o que acontece? Se eu jogo você para cima, se eu jogo a informação para cima, eu te coloco nesse grupo aqui, você não harmoniza, você volta para o grupo anterior. Então, se eu não te harmonizo, você volta para o grupo que você era atacado, só que você reconhecia aquele grupo, reconhecia como seu. Sua santa casinha. Podia até ser atacado, mas você reconhecia aquele grupo. E depois que harmoniza, você trabalha prosperidade, porque pessoa em harmonia, não tem vergonha de falar, não tem vergonha de se mostrar, não tem vergonha de ser eficiente, não tem vergonha de ser eficiente, pode ser tímida. Melhor ainda se for tímida, que eu vivo falando para vocês que o meu mestre, ele é tímido, e daí ele fica parecendo que ele é classudo. Ele fica parecendo que ele é fino, que ele é elegante, que ele não fala tanto quanto eu, é tão elegante, ele é um homem de poucas palavras, ele chega no lugar... ele é tímido. Então, primeiro, básico do básico, vocês têm que entender que banho de proteção vocês encontram facilmente na rua. Primeiro, tem uma erva que não tem aqui, mas que é uma erva maravilhosa para vocês fazerem um banho de proteção, que se chama guiné. Guiné é maravilhosa para proteção. Guiné tem seus segredinhos. Ela solta uma haste com as sementes. A semente é altamente tóxica. Você não faz banho de guiné com semente, porque é certeza que você vai ter alergia.
é certeza que você vai coçar, é certeza que você vai ficar com o corpo quente. Então, você não faz banho de haste de Guiné. Tem a semente, tira a semente. Que é o sistema de proteção da semente para não ser levado embora pelos insetos. Então, você vê que Guiné nasce do lado de Guiné. Então, um pé de Guiné, tem outro pé de Guiné, tem outro pé de Guiné. Porque a aura dela espalha. Então, se você conseguisse ver a aura da Guiné, uma aura fortalece a outra. A Guiné, ela trabalha no sentido de tribo. No sentido de tribo. Estou indo para a metafísica da planta. Nem tinha planejado isso. Então, o que acontece com a Guiné? Ela trabalha em sentido de tribo, ela também faz você conseguir união com um grupo. Ela faz você conseguir união com um grupo, o que ela faz? Se o teu grupo não condiz com você, a Guiné vai te separar do grupo. Vai te separar do grupo. Ela vai fazer aquilo que os gratiluz falam de colocar você na sua egrégora. Então, você vai encontrar o teu grupo, o grupo que não for seu vai se afastar. Então, o primeiro banho de proteção é Guiné. O segundo banho de proteção é a Arruda. É a Arruda. Vocês têm que entender que a Arruda, ela se chama Ruta. Ruta. E ela tem uma aura em forma de raio. Tem uma aura em forma de raio. Ela é muito sensível aqui no Brasil. Por que ela é sensível aqui no Brasil? Sempre que você vê uma planta que a folha da cor é clarinha, como, por exemplo, a arruda, outra que a folha é clarinha, a sálvia branca, a lavanda, o eucalipto, que você vê a folha, é um verdinho claro, esbranquiçado. É que, na verdade, essa planta não é nativa daqui. Ela não é daqui. Deixa eu até dar uma olhadinha da onde que é a arruda. A arruda é nativa de onde? Já respondo para vocês. A arruda é nativa do sul da Europa. Sul da Europa. Então, quando você vê uma folha clarinha, ela é uma planta do frio adaptada para cá. Exatamente por isso, cada vez que vier uma onda magnética para cima de você, que o pessoal fala, a arruda da minha casa morreu. Por quê? Porque ela pegou uma onda emocional. Emocional. Vinda para cima de você. Um olho gordo. Um mal olhado. Porque a pessoa, quando ela faz uma raiva, a pessoa, quando ela faz um feitiço, ela joga uma emoção em cima daquele feitiço. A arruda, quando ela capta uma emoção quente, ela morre. A aura dela morre. Se você for ver, os europeus, eles emocionalmente são mais fechados que a gente. Até as plantas. Até as plantas. Então, a arruda, ela pega todas as ondas quentes que vêm na sua direção. Ela tem o que a gente chama de aura estriônica. A aura dela, ela é toda em formato de raiozinhos. Ela tem uma aura elétrica. Ela pega tudo que é magnético. Como ela tem uma aura elétrica e elétrico é o teu pensamento, a arruda ficou famosa no Brasil para quê? Para afirmar pensamento. Ela afirma pensamento, ela bota a cabeça no lugar. Como ela põe a cabeça no lugar, popularmente nas religiões que sincretizaram no Brasil, ela ficou conhecida como uma erva de desobsessão. Por que desobsessão? Porque o obsessor, ele só está aproveitando a vaga que você deixa.
Então, no começo, a gente não pode discutir isso com a pessoa, a gente não pode chegar e falar: olha, você é obsediado porque a tua cabeça não está no lugar. Se a gente falar isso para uma pessoa a princípio, a pessoa sai correndo, fala: você é louca, você não é boa, você não é uma boa terapeuta e vai embora. Então, no começo, quando você pega um cliente, você tem que. Aham, aham. Depois de algum tempo, de algum atendimento, você chega e fala: então, vamos colocar a sua cabecinha no lugar? Mas no começo, se você falar isso, a pessoa foge. Aos pés de couve. No dia seguinte, murchou e secou. E o que, que a couve tem em comum com a arruda? A couve, o que, que ela tem em comum com a arruda? A folha clara. A folha clara. A folha com esse aspecto de que é meio esbranquiçada. Você sabia? A couve, ela é originária da Grécia. Da Grécia. A couve também, ó, tanto que tá entre a comida turca, a comida libanesa, a comida grega. A couve, a uva, o que, que elas têm em comum? Essa folha que você olha e fala é embranquiçada. O que mais que tem folha assim? A sálvia. A sálvia. E a sálvia, se for a sálvia branca, que a gente está falando de proteção, já mudei para a sálvia. Gente, a sálvia, ela é maravilhosa para proteção. É que primeiro eu queria falar das plantas que você tem ao redor, mas a sálvia, ela é maravilhosa para proteção. A sálvia, ela dá em flocos. Mas se você encontrar a sálvia branca, ela é mais cara. Por que, que a sálvia branca é mais cara? Porque a sálvia nacional, ela é mais quente. A sálvia nacional, ela é mais quente. Ela se adaptou ao Brasil, daí a folhinha dela ficou mais esverdeada, daí ela funciona, é ótima para limpeza. Um banho de sálvia é maravilhoso. Mas a sálvia branca é melhor ainda. Por quê? Porque a sálvia branca vai vir do Chile para você. Ela é andina. Ela é andina. Ela vai vir da onde está gelado. E daí ela vai vir da onde está gelado, e ela vai vir da onde é alto, ela vai vir elétrica. Daí o que, que ela vai fazer? Vai puxar tudo que é magnético da tua casa. E daí ela vai puxar tudo que é magnético da tua casa. Se você tiver um pezinho de sálvia e entrar uma pessoa com olho gordo, ela vai morrer. A mesma lógica da ruda, ela vai morrer. Por quê? Porque como ela é elétrica, ela vai captar tudo que é magnético. E daí ela vai morrer. E daí ela também vai centrar a cabeça. Mas a sálvia, ela tem um quê a mais. A sálvia, ela tem um quê a mais. Porque a sálvia que nós estamos falando, se ela é andina, ela é do Chile, ela é do Peru, com que deuses que ela vai estar ligada? Maias, astecas, toltecas. E daí o que que ela vai fazer também com você? Ela vai ser um facilitador espiritual. Vai ser um facilitador espiritual. Ela vem de um povo nativo. Ela é muito mais leve, por exemplo, que a ayahuasca, que o daime, que algumas outras medicinas da floresta que são quentes, porque são amazônicas, mas ela é um centrador espiritual. Então, a sálvia também vai fazer o quê? Você enxergar algumas coisas. Então, quando a minha sobrinha fez 12 anos, ela me pediu: tia, eu quero ver alguma coisa. Eu olhei bem para ela e falei: você é novinha demais. Não vai tomar nada muito forte, mas você vai tomar chá de sálvia.
Vai tomar chá de sálvia. Chá de sálvia ou chá de artemisia. Quem que ela viu? Ela viu o Loki. Ela viu o Loki. Depois ela pegou e me falou, tia, eu vi um homem assim, assim, assado, sentado num trono, muito risonho. Aham, 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 aham. Ela viu o Loki. Então, a sálvia faz isso. A sálvia e a artemisia. Elas trabalham dessa forma. Você tem que entender que chegando no Brasil e se adaptando, a planta muda um pouco de aura. Ela muda um pouco de aura. Então, tem diferença você usar a sálvia e usar a sálvia branca. A sálvia branca é um dos defumadores mais fortes que eu conheço. A sálvia branca, ela faz um trabalho na casa que eu não vejo a arruda fazer, eu não vejo espada de São Jorge fazer, eu não vejo outras plantas fazerem. Um bastãozinho de sálvia branca, você vai comprar aí entre 10, 20 reais, depende de quem você vai comprar. É porque o que é o Alzheimer, Márcia? O Alzheimer, ele, nos estudos, o que é o Alzheimer? O Alzheimer e o Parkinson. O Alzheimer é não posso fazer nada, o Parkinson é não posso agir. Não posso resolver isso. Não posso fazer nada, não posso resolver isso. Então, o que acontece? O Alzheimer, você não quer saber. Por exemplo, o meu pai teve. Eu segurei o Alzheimer do meu pai com radiestesia. Então, o que acontece? A minha mãe era maléfica em muitos pontos, mas meu pai amava ela. Então, ele fingia que não via. Ele deletava a informação. Ela era narcisista em muitos pontos. Ela fazia umas coisas bem pesadas com os filhos. Daí meu pai amava minha mãe e olhava assim e falava, vou esquecer. Esquecer, vou esquecer. Pedir o quê? Você não Por tem direito de pedir nada, favor, não. vamos desligar Você não tem os direito de me pedir nada. microfones. Você não tem direito de me pedir nada. Você me humilhou. Aline, é o Você seu bateu em mim, não microfone que está passou. aberto. Oi? Tiago, depois você corta esse pedacinho. Então, o que acontece? O Alzheimer, o meu pai queria esquecer as coisas que a minha mãe falava, esquece. Deleta, porque é a minha pessoa amada, então deleta que ela é ruim. As pessoas que têm Alzheimer são pessoas que deletam. Ah, deleta o que eu fiz com meu filho. Ah, deleta o que eu fiz com a minha cunhada. Ah, deleta essa parte da minha vida. O que acontece com esse deleta? Uma hora o cérebro começa a deletar automaticamente. Ele vai fazer esse serviço sozinho. Você já fez esse. A gente vê isso naquele filme Clique, do controle remoto da vida. Então, assim, você começa, o seu cérebro começa a fazer isso sozinho. Então, o seu cérebro vai começar a deletar a tua memória sozinho. Ele vai associar tudo que você gosta e o que você não gosta, ele vai começar a deletar a sua memória sozinho. E o Parkinson é a falta de controle corporal. Então, por exemplo, eu tive um cliente com Parkinson que ele era, como é que é? Ele era grau máximo da maçonaria. Ele que tinha que decidir que coisa fazer, que coisa não fazer, ele era o grau máximo da maçonaria. O que aconteceu? Em determinado momento da vida dele, tinha muita coisa que ele não podia resolver. Ele olhava assim e falava, mas gente, eu não posso resolver isso. Não é da minha alçada resolver isso. Eu não posso resolver o problema de todo mundo. Eu não posso pegar essa demanda para mim de resolver a vida dos outros. Daí, quando ele envelheceu, ele teve Parkinson. Por quê? Porque não podia resolver tudo. Quando você cuida da mente, quando você cuida da pane elétrica, o que nós estamos falando dessa planta? Ela centra a tua cabeça. Estou cuidando do elétrico, o que eu estou cuidando? De sinapse nervosa, eu estou cuidando dos meus neurônios.
Neurônio se conecta com neurônio, perninha de neurônio se conecta com neurônio com eletricidade. Se eu estou usando plantas que têm sinapse elétrica e que são de centramento de cabeça, elas vão cuidar do Alzheimer, elas vão cuidar do Parkinson. Elas vão auxiliar. Se você for diagnosticado com a doença, tá com a doença leve, beba sálvia. Beba sálvia. Beba artemisia. Beba artemisia. Que daí você vai manter a eletricidade em dia. Você não vai se permitir dar pane. Então, sim, funciona. Qual que é o problema em geral? O problema em geral, gente, é que quem tem esse tipo de doença costuma não admitir que tem e descobrir tardiamente. Tardiamente. Mas, enfim, vamos voltar lá na proteção. Porque eu fui para a sálvia, eu fui para a artemisia, mas eu queria mostrar para vocês o básico do básico do básico, que é essa daqui, ó. Tamanho do meu vaso. Essa daqui, que tem gente que chama de espada de Ansan, de Santa Rita, mas na botânica, a gente fala que é a espada de São Jorge. A gente chama ela a gente chama ela pelo nome científico e fala que ela é a fêmea. Fêmea. Só isso. Só isso. E nós temos a outra. Obrigada. Que é o que nós chamamos de São Jorge. Qual que é a diferença de uma e da outra? O amarelinho das pontas. Amarelinho das pontas. Por que elas vão ser chamadas de macho e fêmea? São da mesma espécie. A diferença está na aura. Então, quando você começa a trabalhar a física da planta, você entende isso. O que aquela aura é? Amarela. Essa daqui é verde. Quanto mais verde e mais escura, mais magnética. Quanto mais clara, mais elétrica. Amarelo nas pontas, porque ela vem de um país quente. Elas são africanas. A origem delas é africana. Então, ela não vai ter uma cor fria, que a cor, ela acompanha o clima. A cor acompanha o clima, ela vai ter uma cor quente, que é o amarelo, e, de novo, nós estamos falando em polo elétrico. E sempre na magia, quando eu falar de polo elétrico, eu estou falando do feminino. As mulheres são agitadas. As mulheres são agitadas. Por isso que eu vou falar que é uma planta fêmea e uma planta macho. Então, eu vou usar ela em banho quando eu estiver caído. Caído. Daí, dentro do sincretismo, o pessoal vai falar, é Santa Bárbara, é Iansã, é Senhora do Vento, vai fazer a movimentação, mas é que você está trabalhando com o elétrico. Está colocando eletricidade para o corpo da pessoa. E quando for de Ogum, quando for macho, o que vão falar para você? Ah, está dando estabilidade, está limpando, mas está dando estrutura. Por quê? Porque é magnético. Magnético é estrutura. Magnético também traz dinheiro. Então, são duas limpezas diferentes. São duas limpezas diferentes. Uma vai fazer você sair correndo. Uma vai fazer você olhar assim e falar, olha a minha cabeça, nossa, meu Deus do céu, eu esqueci de tal coisa, deixa eu sair correndo atrás de tal coisa. Essa daí é a Santa Bárbara, ou é a Iansã, ou é a espada de São Jorge fêmea.
O nome científico dela, fêmea. Que ninguém sabe o nome científico da espada de São Jorge. A gente esquece. Espada de São Jorge. Imagina como é que é o nome científico disso. Nome científico... Quer ver? Vai ter um nome tão feio. Dracaena trifaciata. Alguém vai falar Dracena trifaciata? A gente mete logo um espada de São Jorge e acabou. Mas são todas da família da Dracena. Todas da família da Dracena. E o que a Dracena tem? Muita fibra, gente. Muita fibra. E quando eu passo fibra para os outros, eu passo estrutura. Tem florais que são feitos de coco, por quê? Por causa de fibra. Quando você tem uma pessoa que tem falta de fibra, você vai trabalhar isso. Também, a que dá movimento é a amarelinha. É a amarelinha. Você também tem outras formas de dracena. Também tem outras formas de dracena. É dracena. Dracaena, sei lá o quê. Mas você conhece como espada de São Jorge. Como dracena, você conhece essa daqui, ó. Pegar aqui. E de novo, aqui, ó. É a mesma estrutura. Como dracena, você conhece essa daqui, ó. Que no sul vão chamar de peregum e vão dizer que o banho dela é ótimo. Mas ela não é dracena, que nem a espada de São Jorge? Ela é dracena. É da mesma família. É o mesmo princípio. Essa daqui é o macho. Qual que vai ser a fêmea dela? Macho. Folha mais escura. Folha mais escura. Fêmea. Folha mais clara. Folha mais clara. É a mesma coisa. Então, hoje, se você está numa cidade e chega e fala, eu não consigo mais espada de São Jorge, Renata. Espada de São Jorge é uma dificuldade, porque eu moro em São Paulo e eu não consigo espada de São Jorge, porque espada de São Jorge... Ai, gente, você sabe o que você vai? Você vai na Smart Fit, na frente da Smart Fit tem um pé disso daqui, que é a planta que eles colocam lá. Então, meu amor, você vai no banco, você olha bem para o seu gerente de banco. Eu estou com uma ajudante, aquela está irritada com as folhinhas secas. Você vai achar um pé desse do lado do seu gerente de banco. Você vai lá, visita o gerente do banco, aproveita e joga e rouba 3 folhinhas desse daqui. Por que ela é tão interessante? Se você pegar e secar ela, você vai ver que ela tem fios. É essa questão dela ter essa estrutura, e essa estrutura ter fibra. Ter fibra. A mesma coisa o coco. A mesma coisa o coco. O coco, gente, ele tem o coco nosso, tropical, brasileiro. Eu não sei se vocês sabem, mas uma grande decepção que eu tive na Europa foi um dia que eu estava com saudade de água de coco. Eu fui pedir uma água de coco. E me deram uma água de coco e o coco era do Havaí. Ai, gente, que gosto mais chulé. Eu queria o gosto do nosso coco. Mas sabe qual que é a diferença do nosso coco? A fibra. O nosso coco é que fica com isso daqui de carne. O nosso coco fica com isso daqui de carne e o nosso coco fica seco. O coco oriental, ele tem uma carne fininha, fininha, molinha, molinha, ele não seca. Ele tem mais água do que fibra. Ele tem mais água do que fibra.
Os nossos povos nativos, os povos nativos também da América Latina, Chile, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Peru, eles valorizavam muito a fibra. Até assim, eu tive uma colega danada que ela foi contar para a gente um caso que ela teve com um índio. Ela falou: menina, era músculo para tudo quanto é lado, o homem só tinha músculo, mas ele não fazia academia, não tinha músculo formado. Ele era quadradinho, mas ele tinha músculo porque tinha músculo, ele não tinha gordura. Porque os povos nativos brasileiros, eles valorizam muito o coco, o milho, tudo o que tem fibra. O que você consome vai para o teu corpo. O que você consome vai para o teu corpo. Então, também por isso que na religião sincrética brasileira se fala para você tomar banho de coco e de cabeça. Um dos únicos banhos que os pais de santo falam, esse você pode tomar de cabeça de coco. De coco. A Tati sabe quem era a tarada do índio. A tarada do índio era um barato, né? Ela está de férias do grupo, mas a gente espera que um dia ela volte com as histórias dela. Mas, enfim, tudo o que tem fibra, você pode utilizar para melhorar a tua fibra. E no caso, o coco, pela simbologia de ser para dentro, não ser para fora, pela simbologia de você usar o fruto, não usar a folha, pela simbologia dele ser branco, dentro do sincretismo, ele vai ser associado a Oxalá. E vai ser associado a recolhimento. Vai ser associado a recolhimento. Mas em muitos locais, magias com coco vão ser feitas no seguinte sentido: o coco, ele é o útero do coqueiro. Então, ele é mais do que uma semente. A água do coco, ela é como se fosse o líquido da mulher, do útero onde está o nenê. O coco, ele normalmente é nativo de partes mais secas, normalmente da praia, normalmente ele vai ficar naquela areia, então ele não vai ter nutrição, então ele tem uma casca grossa, da qual não vai escapar o líquido dele, e ele vai ter o líquido para aquela semente germinar e durar 1, 2, 3 meses até ela vir à tona, até ela vir à tona, até ela ficar grande. Então, ela nutre o filhote. Ela é uma célula completa e ela é o próprio útero dela. Porque tem muita semente que não vem com essa proteção e que depende da terra. Então, o coco não depende da terra para ele brotar. Ele pode estar em terra seca, ele pode estar em terra molhada, que ele vai brotar, porque ele tem a sustentação dele. Por isso também ele é muito utilizado em feitiço de troca, comparado com o ser humano, comparado com o corpo inteiro, ele é muito utilizado em serviço de troca. Então, é muito utilizado, por exemplo, você está doente, eu passo a doença para o coco, para aquele nenê do coco, para a célula do coco, para o coco morrer, não germinar. É uma coisa raríssima um coco não germinar. Então, tem que ser uma coisa muito pesada para o coco não germinar. Então, eu consigo fazer transferências de doenças pesadas para o coco. E os nossos índios, os nossos xamãs, os nossos pais de santo aprenderam a fazer isso. Então, o coco é muito importante para a gente nessa questão fibra. Inclusive, quando uma pessoa é muito, muito covarde, tem um floral de Saint-Germain que é o cocos. Que é o cocos. Então, o coco é muito importante para a gente. Essas são algumas plantas de defesa que a gente tem.
de defesa. Renata, mas eu também posso fazer aromatizador delas? Pode, ó. Isso daqui, feito com espada de São Jorge. Qual, Renata? A fêmea, a macho, é que você decidir. Você também pode fazer um aromatizador de Dracena. E você pode espalhar pela tua casa inteira. E o que que isso vai trazer para você? Força, proteção, resolução. Quando você achar que você está sendo atacado, você faz um aromatizador de espada de São Jorge. Ai, Renata, disseram que eu tenho que cortar em 7 pedaços. Isso daí já é religião. Se você for de Umbanda, você vai cortar em 7 pedaços. Se você for de Candomblé, se for o que o seu xamã mandou. Mas, se não, você pode cortar aleatoriamente, porque daí você está colocando um outro significado que não é só o significado da planta. Como é que eu faço isso? Você vai comprar álcool de cereais e você pode fazer 1/3 de álcool de cereais e 2/3 de água. 1/3 de álcool de cereais, 2/3 de água, porque o álcool de cereais ele ainda é um álcool vendido 99%. Se você for usar, Renata, mas é tão caro o álcool de cereais, vai usar o álcool Zulu? Você tem que ver, por exemplo, esse é 70%. Eu já cansei de ver gente falando, o álcool não limpa como antigamente. Você está usando qual? 70% ou 46%? Porque foi mudado o teor alcoólico do álcool. É engraçado falar isso, mas o 46% ele é só 50% álcool. O 70% tem 1/3 de água. Isso daqui é por quê? Para a criancinha não botar fogo na casa, né? Vai que a criancinha seja arretada que nem o meu irmão, que experimentou a Chaves. Então, se você vai usar um álcool assim, você tem que lembrar que ele já está diluído. Ele já está diluído. Então, se eu for usar um álcool 70%, ele já é 1/3 de água. Então, eu vou colocar quanto? 1/4 de água, porque 1/3 com 1/4, eu teria que fazer a continha para explicar para vocês, mas normalmente, se tem 1/3 d'água, você põe mais 1/4 d'água, daí ele fica 50% de água. Pronto. E se você usar o álcool 46, você não vai colocar água nenhuma, porque ele já está diluído, 50-50. E você vai fazer o seu aromatizador, e você pode fazer um aromatizador de espada de São Jorge para proteção. Você pode fazer um aromatizador de peregum ou de dracena, como você... Ai, gente, uma decepção. Quando a pessoa que era meio pai de santo chegou para mim e falou, procure peregum. Peregum, peregum. Peregum, eu preciso arrumar peregum. Procure pau santo, pau d'água, pau d'água. Ah, gente, quando eu vi que era dracena, eu falei, gente, mas isso daí tem no quintal da minha mãe. Tinha no quintal da minha mãe. Eu não precisava sair perguntando para o pessoal o que é peregum, o que é a dracena tinha no quintal da minha mãe. Que decepção me falarem isso. Eu me senti assim, a coisa mais boba do mundo. Mas, enfim, acontece, né, gente? Você aprende as coisas, você aprende as coisas. Esses são alguns banhos de defesa nacionais. Os outros, eu já acabei falando para vocês, sem estar na hora. Você pode usar o de sálvia. O de sálvia é maravilhoso. Se você fizer o aromatizador de sálvia, vai ficar parecendo uma água suja. Se você usar arruda
se você usar lavanda e se você usar sálvia, o teu aromatizador vai ser o quê? Esbranquiçado. Vai ficar parecendo pinho-sol. Vai ficar parecendo água suja. Por quê? Por causa das folhas. Não é uma folhinha assim, ó. Esse daqui é o eucalipto. Não é uma folhinha assim, clara? Não é uma folha esbranquiçada? Então, daí você vai colocar no álcool, vai ficar parecendo pinho-sol quando você mistura com água. Vai ficar embranquiçado. Tudo bem, tudo bem. É a aura da planta. É o banho de uma planta elétrica que vai colocar a tua cabeça no lugar. O que que ela vai fazer na tua casa? Ela vai tirar a briga, ela vai tirar a vontade, ela vai trazer para a razão. Ela não vai trabalhar polo elétrico, ela não vai tirar o magnético. Então, aquela discussão que você está fazendo no calor da discussão vai parar. Você vai pensar no que você está fazendo. Ela vai trabalhar o polo elétrico. Ela desneurotiza. Ela é um aromatizador que centra a cabeça de todo mundo e tira a pessoa do emocional. Então, aonde as pessoas estão muito desequilibradas, por exemplo, é muito bom usar na casa de alguém que foi assaltado há pouco tempo, na casa de alguém que sofreu aí uma tentativa de abuso, uma tentativa de assalto na rua, algum tipo de violência. Outro dia eu estava conversando com um rapaz dos Estados Unidos, E ele reclamando que não ganha dinheiro lá, não ganha dinheiro lá. Daí eu falei, bom, isso daí é insegurança, né? Daí ele fala, ai, mas eu não volto para o Brasil. Eu falei, então você não volta para o Brasil, então você fica aí, né? Mas o quê? Não volta para o Brasil, fica aí. Daí ele, ai, porque eu não volto para o Brasil, porque o Brasil foi violento. É violento. Porque eu passei por um assalto e colocaram a arma na minha cabeça e foi uma coisa faraônica. Eu falei, pois é, né? Mas isso é raro, isso aconteceu há quanto tempo? Ah, eu era criança, tinha 5, 6 anos, não um marmanjo de 30 anos. Então, você tem que utilizar esses banhos. Sálvia, arruda, alecrim, lavanda. Lavanda, gente, é diferente, é alfazema, alfazema. Quando você trabalhar com a folha, é alfazema. Quando você trabalhar com a flor, é lavanda. Essas folhas branquinhas assim, essas folhas claras, você vai trabalhar para tirar a pessoa do emocional, para trazer a pessoa para o mental. Então, a tua filha que quase foi abusada, ela vai pegar e falar, mas isso acontece em 1 de pessoas, então não acontece na esquina, vai trazer segurança de novo. O teu marido que roubaram o carro, ele vai chegar e falar, então, mas no final das contas, o carro tinha seguro, eu estou sendo ressarcido, foi só o susto. Ele traz para o mental de novo. Ele traz para o mental de novo, porque se você não trouxer a pessoa do emocional para o mental, o que vai acontecer? Entrou no emocional, ela entra na neurose. Entra na neurose, ela começa devagar. Começa devagar, devagar, devagar. Entrou na neurose, divagou, está pensando em pirilampos, aí é que vem o que a gente chama de obsessor, que o obsessor, ele só aproveita o espaço que você não está ocupando. Então, ele vai te obsediar porque a tua cabeça não está no lugar.
Ele vai fazer você fazer besteira porque a tua cabeça não está no lugar. Então, essas plantas, elas tiram você do emocional e jogam para o mental. Colocam a tua cabeça para pensar, não, isso daí não é o todo dia, não é o sempre, não é o que acontece sempre. Então, são as plantas para centramento de cabeça. Então, a gente tem proteção, que é proteção dar estrutura, dar estrutura. Dar estrutura, recuperar o corpo, recuperar a ação. Dependendo da ação, você tem que pensar se a pessoa tem que ficar mais rápida ou tem que ficar mais calma. Então, por exemplo, meu irmão quer calmo. Se ele tiver um trauma e ele paralisar, eu não vou usar a espada de São Jorge. Eu não vou usar o macho. Por quê? Porque ele já está paralisado. Eu vou usar o quê? A fêmea, para colocar ele na ação. Então, tem que pensar nisso. Se ele está com falta de ação e ele está paralisado, eu vou usar o que o pessoal chama de Yansan, porque associou a ela, porque é movimento. Se ele está, aconteceu alguma coisa com ele, e ele está que nem um louco, é o meu caso. No meu caso, se acontecer alguma coisa comigo, eu não sei para que lado eu saio correndo, eu fico que nem o Taz. Eu não sei que diabo da Tasmânia que eu viro. Eu não sei se eu corro para a direita ou se eu corro para a esquerda. Então, assim, eu viro o Papaléguas. Eu não sei se eu corro para a direita. Então, daí eu tenho que tomar de São Jorge. Para quê? De algum. Para quê? Para desacelerar. Então, ela dá estrutura, mas ela acelera ou ela desacelera. A Dracena também, eu tenho que saber usar. Ela dá estrutura e ela acelera ou ela desacelera. O coco dá estrutura física. Tem gente que desanima, cai de cama, fica em depressão, perde peso. O coco dá estrutura física. E daí, as que dão o centramento de cabeça. Centrar a cabeça com a arruda, centrar a cabeça com alecrim, centrar a cabeça com a sálvia, centrar a cabeça com a alfazema. Por isso que as religiões insistem nas plantas, gente. Quando uma religião insiste numa planta, quando uma crença insiste numa planta, você tem uma explicação científica para aquela planta. Não é assim, não tiraram esse conhecimento simplesmente do vazio. Se eles têm uma explicação científica para essa planta. Então, aqui a gente falou de plantas para proteção. Centrar a cabeça, devolver para a ação e direcionar a ação. Depois que a gente centra a cabeça, direciona, põe a ação, o que a gente faz? Acalma. Acalma. Então, entenda que se você usar um ciclo de banhos, coloco para pensar, acalmo. E depois tem a que trabalha o espiritual, coloco para pensar, calma, a pessoa não volta para a energia anterior, não volta para a energia negativa, daí vem a prosperidade. Porque não adianta eu cuidar da sua prosperidade se você não sabe para onde correr. Chegamos na parte do acalmar. Chegamos na parte do acalmar. Na parte do acalmar, vocês têm que entender que nós vamos usar flores. Quanto mais miudinha a flor, mais poderosa ela é. Flores pequenas. Flores pequenas. Flores pequenas vêm de grandes mães. Flores pequenas são bebês cuidados por grandes mães. Então, a planta que tem uma florzinha miúda,
ela tem uma aura enorme para aquela flor sobreviver. Então, a planta mãe, ela tem uma aura enorme. E a planta que tem a aura maior é a nossa camomila. Extremamente calmante, extremamente centralizadora de cabeça. Porque a camomila tem uma aura enorme. Então, qual que é a expressão psicológica da camomila? Ela é uma coisa desse tamanho, uma aura desse tamanho. A expressão que você tem é de que você está protegido. É literalmente a impressão que a tua mãe está com a mão no teu ombro. É a planta que a gente usa para criança. A criança que está muito agitada, muito desesperada, correndo muito, você usa o quê? A camomila. E nós também, nós temos a impressão que isso daqui é só para criança. Não é para criança não, gente, também é para adulto. É para o adulto. Eu preciso centrar minha mente. E quantos de nós tem falta de mãe? Falta da sensação, porque a mãe dá para gente a sensação de costas quentes. É a mãe que chega para você e fala, vai filha, vai que vai dar tudo certo. Vai que vai dar tudo certo, vai que tá tudo... pode ir naquela entrevista de emprego que vai dar tudo certo, filha. É a mãe. Se você não tem uma mãe que te apoia, o que vai acontecer? No caso do homem, ele não vai se dar bem com casamento. O homem que a mãe era meio mole, meio dura, meio esquisita, não agia, o que acontece? O homem, quando a mãe não tem ação, ele não casa certo. E a mulher? A mulher, quando a mãe é um pouquinho diferente, porque o homem não casa e não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Em geral, lógico que tem as exceções, porque tem por outras coisas, porque às vezes a gente consegue substituir a nossa mãe, mas a mulher, ela vai virar uma super mulher, ela vai se resolver financeiramente. Daqui que eu faço. Só que ela vai pular de relacionamento em relacionamento. Normalmente, quem tem problemas de mãe tem problema relacionamento. Só que o homem vai ter o relacionamento com a falta de dinheiro, ele vai se atrair por essa super mulher que ele gostaria, no fundo, que fosse a mãe dele, mas que não serve para a mulher dele. Então, o que vai acontecer? Uma mulher não vai ser feliz emocionalmente, mas vai se suprir financeiramente. O homem não vai ser feliz emocionalmente, ele vai se atrair pela mulher que supra financeiramente, mas ele não vai ser feliz também financeiramente, ele não vai alcançar a mulher dele. Então, isso daí é falta da mãe forte. Camomila. Camomila. Essa daqui vocês conhecem. Erva doce. Erva doce. Erva doce para adoçar, trazer a sensação. Márcia, depende, você está falando do luto da mãe, mas depende de que luto da mãe. Porque, assim, o luto de alguém que perdeu a mãe com 3, 4, 5 anos, até 7 anos, o luto da criança é totalmente diferente do luto do adulto. O adulto perdeu, mas teve. Perdeu, mas teve. A criança perdeu o que ela ainda não conseguia entender na cabeça dela o que era. Quando uma criança perde a mãe, assim, foi completamente errado alguns termos da constelação familiar, porque
o pai tem que ser substituído, a mãe tem que ser substituída, a falta do pai tem que ser perdoada, a falta da mãe tem que ser perdoada, mas a constelação familiar, ela era baseada numa observação africana que não deu certo e não dará certo no nosso continente, que é a seguinte: em um país que se tem alta mortandade das pessoas por causa de guerra, a criança não pertence ao pai e à mãe, a criança pertence à tribo. E se a minha mãe morre, alguém da minha tribo substitui. Daí eu perdoo a falta da minha mãe, mas eu tenho um substituto da mãe. Isso Bert Hellinger não explica. Se eu sou de uma tribo africana e o meu pai morre, eu perdoo a falta do meu pai e eu coloco uma outra pessoa nesse lugar. Então, daí eu estou enlutada da minha mãe, eu estou perdoando ela por quê? Porque ela não ficou, porque ela não podia. Eu estou perdoando meu pai por quê? Porque o meu pai não ficou porque ele não podia. Porque a mortandade lá é alta porque tem briga de uma tribo com outra tribo quando não tem briga dos brancos com os negros. Mas tem lutas. Daí ele traz esse conceito para o nosso mundinho capitalista, urbano, de fim do mundo, e as pessoas fazem uma releitura errada e acham que eu tenho que perdoar minha mãe narcisista. E que eu tenho que substituir ela por ela mesma. E não é isso. Não é isso que ele observou lá. E não era isso no começo. Só que daí ele foi ganhando dinheiro e é legal ser mais popular, né? É legal ser mais popular, é legal ser mais rápido, é legal fazer o curso mais rápido, é legal concordar com todo mundo. Então tá. Luto da mãe que existiu é uma coisa. Luto da mãe que não existiu, teve uma figura substituindo essa mãe ou não? Se teve uma figura substituindo essa mãe, na verdade você não teve um luto de mãe. Você vai ter o luto da avó, você vai ter o luto da tia que substituiu a tua mãe. Você vai ter o luto da tua mãe, mas é uma coisa assim que você nem compreendeu. Nem compreendeu direito o que era a mãe, pegaram a criancinha e falaram: ai, mamãe foi embora, tá aqui a tia cuida de tudo. E tia, mãe, vira uma tia-mãe. Vira uma tia-mãe. Daí o luto é diferente. Mas eu mostrei a erva doce e a camomila, e outra que você precisa usar é a lavanda, que você tem que entender que a lavanda é a flor da alfazema. Que a lavanda é a flor da alfazema. A alfazema é a folha da lavanda. É isso. É isso. Então, quando você compra uma colônia de alfazema, ela é verdinha porque ela é feita da folha. Tem uma função, que é a mente. E daí a flor tem outra função, que é a mãe. A alfazema, como o alecrim, tem a aura toda estrilada. De preferência, vocês vão procurar alfazema azul. A mais roxinha possível. Vocês forem no mercado municipal, assim, que nem minha unha. Vocês forem no mercado, essa daqui não dá para vocês verem por causa da luz, mas ela é bem roxinha. Porque o que acontece? Alfazema bem roxinha, alfazema europeia. Alfazema de uma cor esquisitinha, alfazema brasileira.
Por quê? Lavanda bem roxinha, lavanda brasileira. Porque o que acontece? Olha que ironia. Ela é uma planta da Europa. Aonde foi o clima que ela foi dar certo para ser plantada? No Rio de Janeiro. Tá, tudo bem, foi lá para Nova Friburgo, para o lado mais frio do Rio de Janeiro, mas é muito diferente o clima que ela se deu bem na Europa e o clima que ela se deu bem no Brasil. O clima que ela se deu bem no Brasil é um clima quente para ela. É um clima quente para ela. Daí aconteceu uma coisa, a alfazema e a lavanda europeia, ela é mais próxima da sálvia, porque ela é de clima frio. Então, ela é mais forte no sentido proteção. E a alfazema e a lavanda brasileira, ela vai se assemelhar ao alecrim. Vai se assemelhar ao alecrim. Ela vai ter o mesmo, a aura dela vai mudar, e a aura dela vai ser parecida com o alecrim. E qual que é a aura do alecrim? É interessante, mas é agitada. A aura do alecrim, o alecrim é para te trazer alegria. O alecrim, ele é bem interessante, porque eu observei isso quando eu fui para a Europa. Quando eu fui para a Europa, deixa eu só pegar um negócio no chão. Quando eu fui para a Europa, que até mesmo o Manuel Sobral me perguntou, outras pessoas me perguntaram, o pessoal falou, você não vai passar mal na Europa? Você não vai visitar os locais que teve a Segunda Guerra Mundial, não vai visitar o Coliseu, não vai visitar Pompeia e Herculano, você não vai passar mal? Você é médium, você vai ver muita coisa. Daí que o meu mestre chegou e falou, é fácil. Você olha se no lugar tem alecrim. Alecrim é bem típico de Roma. Alecrim é bem típico da Europa, daquela Europa, Itália, Portugal, Espanha, França. É daquela região mesmo. O alecrim não nasce onde tem espírito, não nasce onde tem morto, não nasce aonde ainda tem mortinho. Se está crescendo alecrim em um terreno, quer dizer que ali não tem obsessor. O alecrim, ele eleva o teu estado espiritual para o estado de alegria. Ele afasta obsessores. Se o alecrim está nascendo naturalmente ao redor de um lugar que teve uma guerra, que teve matança, que teve algum problema, não tem mais. Não tem mais. E o alecrim gosta muito da terra vulcânica. Pompeia e Herculano teve erupção de vulcão, tem o Etna na Itália. Então, o que que acontece? O alecrim, ele é muito próprio da onde tem vulcão ao redor. Então, quando eu cheguei em Pompeia e Herculano, que eu vi aquelas toceiras de alecrim dessa altura, que lá o alecrim parece árvore, eu falei, eu tenho certeza que não tem nenhum espírito aqui. Tenho certeza que eu não vou ver nenhum romano atravessando a rua, que eu não vou ver nenhum soldado pretoriano sentado no Coliseu. Não... Por quê? Já foram todos embora, porque está cheio de toceira de alecrim. Aonde tem alecrim, não fica obsessor. Se você tem um pé de alecrim bonito na tua casa, e o pé de alecrim morreu, um obsessor tentou entrar na tua casa, mas ele também saiu correndo. Se tiver uma briguinha de faca,
O alecrim morreu, mas o obsessor também saiu correndo. Você pega e leva outro alecrim para a tua casa. E se você está desanimado, sem energia, sem consciência, sem saber o que está ao teu redor, você está com um obsessorzinho na tua cacunda, você toma banho de alecrim. De alecrim. Isso nós estamos falando ali da Europa Ocidental. Europa Ocidental, que nós falamos que é Itália, Espanha, Portugal, França. E na Europa Oriental eu tenho o quê? O eucalipto. Que pode ser esse, ou que pode ser com as folhinhas compridas, parecidas com as folhinhas do chorão, que é uma planta típica da Europa Oriental mais fria, da Escandinávia, dos países eslavos, que daí você vai ter o eucalipto, que o eucalipto também trabalha toda as veias respiratórias. Trabalhou respiratório, gente, trabalhou todos os chakras do pulmão para cima. Trabalhou os chakras do pulmão para cima. Trabalhou cardíaco, trabalhou garganta, trabalhou terceiro olho, trabalhou coronário. Então, quando você faz uma inalação de eucalipto, você está limpando as vias respiratórias, você também está desobstruindo um negócio chamado nadi, que é a veia de comunicação dos chakras. Então, você está desobstruindo os chakras. Então, alecrim e eucalipto traz alegria, traz alívio, traz melhor respiração. O alecrim também traz melhor respiração e tira o obsessor. Tira o obsessor. Então, aqui você já sabe se proteger, sabe se acalmar e centrar a mente. O que faltou? Ervas de prosperidade. Vamos para a parte que todo mundo quer? E daí, amor, enquanto você está fazendo os seus banhos de espada de São Jorge, o que você pode fazer para tua loja, para tua casa, porque você ainda não tomou banho, porque você ainda está no processo de se limpar? Faz o aromatizador e espalha pela casa. Ou faz o chá, espalha pela casa. Faz o chá, espalha pela casa. Então, para você saber as folhas que trabalham com prosperidade, você tem que saber o que foi associado à prosperidade. Então, você precisa saber o que foi associado à prosperidade, você tem que saber o que foi considerado dinheiro pelos antigos. Tudo o que deu dinheiro para os antigos foi associado à prosperidade. Ou tem uma outra associação com prosperidade que é quantitativa, quantidade. O que tem quantidade é associado à prosperidade. Primeiro, eu tive essa sorte na frente da casa da minha avó. Você pode conhecer onde tem uma, que é uma árvore que é associada à prosperidade, é associada ao enriquecimento e ao enriquecimento de toda a Europa. A oliveira. Chá de folha de oliva, chá de folha de oliva, é uma planta próspera. É uma planta próspera não só no sentido dinheiro, mas no sentido saúde, antioxidante, anti-envelhecimento. Sempre naquela coisa, se você compra facinho isso daqui, chá de oliveira,
Você compra nessas casas, pode ir no mercado municipal, aqui em São Paulo, mercado municipal de São Paulo, isso daí, vocês estão ouvindo um barulhinho, a gatinha engasgando. Sigue. A bolinha de pelo dela, a garganta dela, engasgando. Peraí. Tá bem? Tadinha, ela é muito peluda, ela engasga. Daí eu já compro a ração de bolinha de pelo, mas de vez em quando eu tenho que fazer assim na garganta dela para chá de oliveira. Você pode fazer o chá, colocar numa bombinha, espalhar pelo ambiente. Pode fazer o aromatizador. Qual que é também o interessante do aromatizador? Gente, a gente tem que saber que da oliveira vem o azeite. Então, é uma planta que nós chamamos de olígena. Olígena. Tem grande quantidade de óleo. Tem grande quantidade de óleo. Se eu fizer só o chá e espirrar pela parede, funciona? Funciona. Só que o correto é eu colocar um pouco de álcool. Para quê? Para quebrar essas propriedades do óleo. Porque senão ela pode sim manchar um pouquinho a minha parede. Ela pode sim manchar um pouquinho os meus móveis, porque eu não quebrei essa propriedade química que é olígena, que tem no óleo. Então, vai ter um pouquinho de óleo, eu vou espirrar pela parede. Se não tiver um pouquinho de álcool para quebrar a molécula de óleo, vai manchar minha parede. Então, de preferência, se eu for usar a oliveira no ambiente, eu vou fazer um aromatizador com álcool. Se eu quiser usar, Renata, mas eu tenho oliveira, tenho um pé de oliva na frente da minha casa, mas eu não quero usar com álcool. O que você vai fazer? Você vai fazer um chá e você vai jogar na frente do teu comércio, você vai lavar o teu comércio. Você vai passar o pano no chão. Te traz cliente, te traz dinheiro. No banho, como eu falei, banho de prosperidade, você pode fazer assim, ó. Sabe por quê? Porque ainda por cima, banho de oliva, banho de folha de oliveira, ajuda a pele. É anti-envelhecimento. É anti-envelhecimento. É antioxidante. Porque o que oxida a nossa pele é o ácido. Você está entrando com o olígeno, com o óleo glaxo contra o ácido, banho de chá de oliva é anti-envelhecimento. E banho de prosperidade, que eu não estou ensinando banho com canela nem com cravo, porque se for com canela e cravo não pode. Você pode passar no rosto. E nas mãos. Nas mãos. Por quê? Porque você mexe o dinheiro e a tua fala é o dinheiro. Outro banho que você pode usar para dinheiro está relacionado com duas coisas: o tempero, porque a rota do Oriente que trazia tempero da China para a Europa foi Marco Polo que fez essa rota e trazia tempero da Europa para a China. Eles trocavam temperos, o louro. E o louro também, ele tem uma função psicológica que é o de dar louros para a pessoa.
Então, antigamente, quando não existia medalha de prata, medalha de cobre, medalha de ouro, nas Olimpíadas, quando uma pessoa se destacava em alguma coisa, você fazia uma coroa de louros para a pessoa. O louro estava associado aos deuses do Olimpo. Os deuses eram colocados com coroa de louro. O cheiro do louro estava relacionado à elevação espiritual. Então, eles colocavam a coroa de louro como quem coloca a auréola, como quem diz que você tem uma aura boa e que você deve alcançar aos deuses. E alcançar aos deuses é ser próspero. Por isso que o banho de louro é um banho de prosperidade. O banho de louro é um banho de prosperidade. Fazer banho de louro é um banho de prosperidade. Ele também é antiácido, ele também é olígeno. Se ele também é olígeno, ele também é um anti-age natural, que nem falou o Tiago. Eu gostei da expressão do Tiago. Anti-age natural. Por quê, gente? Por que você coloca o louro na feijoada? Para tirar a acidez. Para que você coloca o louro no pernil? Para tirar a acidez. Para que você coloca o louro em qualquer comida? Para tirar a acidez. Se você está tirando a acidez com o louro, é porque ele é olígeno. Se você ver um pé de louro, tinha um pé de louro na minha casa, perto na rua. A mulher plantou como se fosse uma árvore. E depois a árvore não crescia porque todo mundo ia lá tirar garra. É uma folha olígena. É uma folha que tem óleo. E é uma folha que combate a acidez. E daí nós estamos também trabalhando o outro polo. Se ele tem óleo, ele não é elétrico, ele é magnético. Banho magnético você toma quando você já estiver bem. Banho magnético você toma quando você já estiver bem. Porque se você não estiver bem e você está se tornando magnético, você pode atrair o que você não quer. Se você não estiver bem e você for tomar um banho magnético, do mesmo jeito que você magnetiza o dinheiro, se a tua cabeça estiver se esvaindo, você magnetiza o obsessor. Então, um banho de louro e banho de oliveira você toma quando você já estiver bem. E um que você tem muito aqui no Brasil. Pitanga, e a prima da pitanga, que é a acerola. Para dinheiro. A pitanga e a prima da pitanga, que é a acerola. A acerola é a prima chique, é a prima importada, é a prima. A acerola veio da onde? A acerola, origem. É árabe. É árabe. É árabe e tem nas Antilhas. E a pitanga, origem. E a pitanga é do Brasil e da América Central. Tanto ela tem a folha com a mesma estrutura olígena, folha, tanto que se você for pegar na árvore, não tem muita diferença entre uma folha de uma oliveira e uma folha de um pé de pitanga e uma folha de uma acerola. Você pode confundir a pitanga com a acerola se ela não estiver dando a frutinha. Basicamente, é o mesmo tipo de planta. Parece um ficus, parece um arbusto,
e a folhinha é olígena. E a cerola e a pitanga também estão relacionadas com dinheiro, fortuna, prosperidade. Também por origem indígena, porque eram frutas que davam em grande quantidade e nutriam todo o povoado. Então, era considerado também a prosperidade deles. Na falta da caça, em algum tipo de situação, inundação, seca, a cerola e pitanga sempre davam, em grande quantidade, nutriam muito. E a mesma característica de folha olígena, folha que tem uma boa quantidade de óleo, folha magnética, folha que, se você visse a aura, ela é uma aura redondinha, assim. Uma aura redondinha. A samambaia, Tati, o banho de samambaia é para proteção. É um banho de proteção. Ontem o Zezinho, no grupo, ele me explicou o capim santo e eu senti vontade de falar para ele. É que nem a samambaia, né? Mas não é que nem a samambaia. Essa samambaia aqui, não. Essa daqui é de supermercado. Mas ainda por cima, a samambaia, se você consegue tomar banho de samambaia, na Europa eles chamam de feto. Em muitos livros de magia, eles falam para você conseguir semente de feto. Daí você fala, como assim feto? De que jeito feto? É porque aqui, ó, na folha, vai ter a semente. Essa daí não, porque essa é de estufa. Mas a samambaia original que você vai ter no mato, primeiro, assim, ela tem uma capacidade de puxar toda a eletricidade do redor. No Feng Shui, se fala para colocar samambaia na lavanderia. Por quê? Porque normalmente na lavanderia é onde você tem o quadro de luz. Na verdade, está se falando, coloca a samambaia onde você tem excesso de eletricidade para ela puxar tudo. Para ela puxar tudo. Porque ela tem uma aura que puxa toda a eletricidade para ela. Ela puxa todo o estresse, ela puxa todo o estresse emocional. Ela puxa toda a loucura. E daí, não, não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Ela é muito forte, porque a questão de que ela cresce para baixo, se você for pensar, na verdade, a samambaia, ela praticamente não precisa de terra, porque as plantas que ficam na terra, elas têm que crescer para cima. O espaço que elas têm é horizontal, não é vertical. Por que a samambaia cresce para baixo? Por isso, simplesmente porque ela não precisa de terra. Ela é uma das poucas plantas que ela não é terra, ela é totalmente ar. Então, ela vai se encostar num tronco, ela vai se encostar numa pedra, ela vai se encostar numa ribanceira. Quando você encontrar uma samambaia assim, de terra, é porque ela é cruzada, ela é de estufa, ela foi fabricada num lugar aí, numa floricultura. Isso daqui não é uma samambaia de verdade, mas não é. Mas não é. Quando você vai ver uma samambaia amazonense, uma samambaia, ela tem as folhas bem grandes, parecendo uma espada, ela tem o feto, que é a semente dela, a semente dela. Eu demorei muito, tinha um livro de feitiço antigo falando arrume fetos
e coloque na palmilha do teu sapato para você nunca mais sentir dor. Como assim, arrume fetos? Ele está pedindo para colocar nenezinho? Ai, que livro louco é esse? Depois é que uma pessoa falou, esse livro está escrito em português de Portugal, feto é a semente da samambaia. Eu falei, é isso. É isso. É a semente da samambaia colocada no teu sapato quando você precisa andar demais, vai puxar toda a eletricidade, que seria o atrito que vai acontecer entre o teu pé e o chão, e você vai conseguir andar quilômetros e quilômetros sem você ficar com dor nas pernas. É uma coisa que os andinos faziam, que os índios faziam, que os nativos faziam. Então, eles subiam os Andes com semente de samambaia no pé, que tira o atrito, porque o atrito é elétrico. A samambaia puxa a eletricidade. Você chega pulando no seu destino e a semente chega brotando. E ele vai crescer para baixo, gente, não é porque ela é uma planta malvadinha, porque se ela nasce em cima, ela tem que crescer para baixo. Se ela nasce embaixo, ela tem que crescer para cima. Eu não vou lembrar vocês que o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. É básico assim, é para onde ela tinha que crescer. E se ela nasceu lá em cima, ela vai baixar. O senpasushil. O senpasushil, ele é um primo do nosso cravo de defunto. Ele é um primo do nosso cravo de defunto, que é uma planta solar. É uma planta solar. E quanto mais próximo ao Equador, mais ele vai crescer. E ele vai crescer muito lá no México. Então, senpasushil, ele é uma planta que ele vai ficar ali entre o cravo de defunto e o crisântemo. Na verdade, ele é um cravo de defunto do tamanho do crisântemo. Ele é um primo do cravo de defunto. E por que a gente chama de cravo de defunto? Os cravos são utilizados tradicionalmente em rituais de mortalha nos enterros, porque o cravo ele tem um cheiro que cobre o cheiro do morto. Seja o cravo de defunto, seja o cravo europeu, ou seja o senpasushil. Então, é um cravo que é utilizado tradicionalmente, as coroas de flores eram de cravo. Por quê? Porque o morto, ele está ali, eu morri, eu comecei a soltar água e gordura. De novo, é uma planta elétrica. De novo, é uma planta elétrica. O cravo, ele tem um cheiro bem característico, e ele tem uma folha que, se você olhar a folha do cravo, é parecida com a folha da arruda. É o mesmo tipo de polo elétrico. Então, o que acontece? Tradicionalmente, está associado aos mortos, porque os mortos morriam, você fazia aquela cerimônia, principalmente os nativos. Também me perguntam muito, Renata, tem problema cremar os corpos? 72 horas depois. É o tempo de sair a alma do corpo. Por isso também que os judeus fazem um ritual de 72 horas de vigília. Por isso que o Silvio Santos passou por aquele ritual de 72 horas de vigília. Porque é 24, 48, 72 horas para você sair do seu corpo. E aqui no Brasil? Sim, porque o que acontece? Bom, primeiro que você morreu, vai ter aí uma diferença entre você morrer e você ser velado de pelo menos 24 horas. Você vai para o crematório,
vão fazer um ritual com você, mas não vão te queimar no mesmo dia. Não acontece isso. Não acontece isso. Vão fazer um ritual bonitinho, eu já fui em alguns. Vão falar, agora todo mundo vai se despedir do morto, daí vai ser aberto um negócio imitando fogo, com luz, com coisinha, e o caixão vai atravessar. E eles vão olhar para a família e vão falar: você vem buscar o seu morto em uma semana. Por quê? Porque é extremamente difícil cremar uma pessoa em 24, 48, 72 horas, porque ela está soltando muita água. Ela está soltando muita água o tempo todo. Madeira seca é mais fácil de você cremar, você botar fogo, do que madeira molhada. Então, não precisa ter medo da cremação. Mas o senpasushil, o cravo e o cravo de defunto, eles estão relacionados com a morte porque eles eram utilizados nesse ritual de 72 horas de vigília, que daí vem a tradição de cobrir o corpo do morto com flores e de colocar flores ao redor, coroas de flores ao redor, para quê? Para puxar toda a gordura e a água do morto, para quem está velando não pegar nenhuma bactéria, nenhum fungo, não pegar nenhuma doença do morto. Então, assim, eles estão relacionados com a morte, estão relacionados com a vida. Porque a relação vai ser o seguinte: o teu parente vai morrer, você vai velar e você não vai adoecer. Então, são flores relacionadas com a morte e relacionadas com a vida. Mais alguma perguntinha, gente? Agora a gente já está no assunto aleatório. Eu já tirei o que eu ia falar para prosperidade. Façam chá de pitanga. Façam chá de pitanga e de acerola. Tomem chá de... Inclusive, se você faz um pó de prosperidade, muito bom, porque o pessoal chega e fala, assopra canela, assopra canela, assopra canela. Gente, pega a semente da pitanga, seca, moe e põe no meio. Vai dar muito, muito, muito mais velocidade no retorno financeiro que você vai ter. Pega a semente de pitanga, come as pitanguinhas, guarda aquela semente, esquece num cantinho, ou se você tem pressa, queima no teu forno. E daí você, assopra para fora de casa. Pede dinheiro. Pede para o dinheiro entrar para a tua casa. Vai funcionar que é uma maravilha. Vai funcionar que é uma maravilha. Você também pode usar o louro, a oliveira, todas essas folhas você também pode triturar, colocar num defumador e defumar a tua casa. Mais alguma coisa, gente? Vocês querem perguntar mais uma coisinha? Pode misturar com a canela e fazer uma baita de uma assopração de prosperidade. O pessoal que assopra a canela para dentro e fala que entre o dinheiro, que entre a força, que entre... Só que é interessante porque normalmente nos comércios se assopra a pitanga para fora para entrar o cliente, como atrativo de cliente. A canela você assopra para dentro, sabe? Porque a canela é a velocidade, mas a pitanga é o cliente. Mas você pode misturar os dois e soprar canela com pitanga para dentro. Então, eu coloquei ele aqui, mas eu não discuti ele. Aqui o roxo. Eu tenho. Na associação que se faz com os orixás, esse está associado ao Mulu e a Nanã. Mulu e Nanã. Como ele vai estar associado com o Mulu e com o Nanã,
ele vai estar mais ligado à quebra de doenças. Esse daqui, o roxo, você vai usar quando você quiser quebrar doenças, quando você acha que assim que a proteção que você precisa é no sentido de quebrar a doença. O café também está ligado à prosperidade. Ai, gente, que tédio que é o politicamente correto. Outro dia eu estava falando isso não sei se foi no TikTok ou no Instagram. Eu falei, gente, o café está associado à prosperidade porque está associado ao dinheiro no Brasil. Deve uma pessoa falar, porque os caras que faziam café usavam a escravidão. Ah, gente, vai tomar banho. A gente sabe que eles usavam escravo. Os que cultivavam açúcar também. O açúcar também está ligado à prosperidade. Deu dinheiro, está ligado à prosperidade. Ai, porque isso tem a ver com a escravidão. Ah, vai ver se lá no Vale das Oliveiras não tinha os guarda romanos também não punha os pobres para trabalhar quase na escravidão, ou na escravidão, ou não punha os escravos para colher oliva. Ah, gente, é que a gente sabe que onde tem um rico, tem um pobre sofrendo, a gente sabe, mas a gente quer. A gente quer a parte da riqueza. O café, o problema do café é um cheiro muito forte, você tem que gostar de café para você fazer um chá de café. Se você tiver acesso, você pode fazer da folha do café. Porque fazer do café café mesmo é muito forte. O cheiro do café você tem que gostar, porque senão ele se torna enjoativo. Ele é muito forte. Então, assim, a folha do café é mais suave se você tiver acesso à folha do café. Se você for fazer um incenso de café ou um banho de café, o cheiro é muito forte. Mas, por exemplo, um banho de café muito bom para a prosperidade, também que te dá te levanta, é exatamente o de cafezinho mesmo, café com açúcar. O café com açúcar te levanta e te torna atrativo de diversas formas. Mas é aconselhável você usar uma xícara só, em 1 litro. Porque fica cheirama, parece que você saiu da cafeteria. Mesmo você depois enxaguando, fica um cheiro muito forte. É um banho atrativo, é um banho de prosperidade, também está relacionada com... Porque o café, ele foi considerado antigamente até uma droga até igualada à cocaína. Você tem que lembrar que na Europa, em muitos países, você tomava seu café e você cheirava sua cocaína. No tempo do Freud, isso era perfeitamente normal. O café, ele é, até hoje, o antidepressivo e a bebida que dá um grau para o pobre continuar trabalhando 8 horas por dia. Então, o café, ele só tem um problema se você for uma pessoa ansiosa, ele aumenta mais a sua ansiedade. Porque ele trabalha com essa questão de você fazer agora. Então, ele dá movimento também. A gente quer o rico. A gente quer o rico. A gente sabe que tem. Também, de vez em quando, eu olho para o pessoal que nem eu falei, eu tô ficando velha, eu tô ficando chata, eu falo para vocês que eu tô virando uma mistura de Dercy Gonçalves com como é que era aquela mais chique, com Hebe Camargo. Do jeito que a Hebe Camargo é, eu sinto vontade de falar, ai, que gracinha. E daí o meu lado Dercy pensa, foda-se. Então, quando eu vejo uma pessoa falando para mim, ai, mas tal coisa, na verdade, é desse jeito.
tinha café, mas tinha escravo por trás. E porque isso daqui, ai, que gracinha, que gracinha. Foda-se, vou usar do mesmo jeito. Então, eu tô a perfeita mistura de Hebe Camargo com Dercy Gonçalves, gente. Eu tô assim, né, pessoal? O pessoal do politicamente correto, assim, eu aprendi que comercialmente eu tenho que olhar assim, ai, que gracinha, que gracinha. Uma gracinha. É meio Dercy Gonçalves. Depois eu conto para vocês uma piada em particular. Eu conto para vocês uma piada em particular. Gente, essa foi a aula de hoje. Alguém quer mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui que eu não mostrei para vocês. O alecrim eu não mostrei, mas eu falei. Erva cidreira. Essa daqui me salvou. Essa daqui me salvou. Vocês sabem que eu fiz um trabalho de candomblé aqui que não deu certo, que mataram um bicho na minha casa, espirrou sangue para tudo quanto é lado. E daí a mãe de santo foi meio sacana comigo e deixou não foi nem egum, como é que fala? Deixou um malvadinho aqui dentro. Eu não sabia como limpar. Eu não sabia como limpar. E as coisas de radiestesia não funcionaram. E daí, a Babi da Rosa Negra, que é uma quimbandeira, ela era de Umbanda luciferiana e foi para Quimbanda. Olhou bem para mim e falou, Renata, sabe o que você vai fazer para tirar esse ser da tua casa? Você vai fazer um banho de capim-cidreira em você, e você vai fazer um chá de capim-cidreira e você vai espalhar pela tua casa. Por quê? Esse egum que está aí porque tem resíduo de sangue do frango, do galo que foi morto aí. E na Umbanda luciferiana e na Quimbanda, quando a gente mata um animal, faz um sacrifício animal em um lugar, depois para a gente tirar o resíduo de sangue, a gente usa o quê? Capim-limão ou capim-cidreira, que tira a aura de sangue da tua casa, que também pode ser usado em lugar que teve algum mortinho, que alguém morreu, alguém passou mal, alguém levou um tiro. Você usa capim-cidreira, porque quiumba, foi um quiumba que deixaram aqui. Então, sabe como é que você vai espantar quiumba, que é mais forte que egum, e que radiestesia não tira? Você vai tirar com chá de capim-cidreira. Chá de capim-cidreira. Obsessão pesada, ela me ensinou que era com capim-cidreira. Ela me ensinou isso porque ela era de Quimbanda. E depois eu perguntei para o Zezinho no grupo por quê, e ele falou da folha do capim-cidreira, além de parecer uma espada, ser toda ranhenta, se você passar na sua pele, ela te rasga inteira. Falou, a folha do capim-cidreira rasga. Então, nada fica por perto. É uma espada poderosa para retirar qualquer resíduo de corpo, de qualquer resíduo espiritual também. Então, quando vocês olharem e falarem, a coisa está muito feia, muito feia, muito feia, o que você vai usar? Capim-cidreira. É isso, gente. Então, vamos. Essa foi a última dica do dia. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado por vocês participarem. Dona Gedalva já recebeu o dinheirinho dela. Tá tranquila. A filha dela disse que graças ao que a gente enviou, ela mora em Maceió, mas ela mora num lugar longe da praia. Ela falou, Renata, eu fui até a praia com a minha mãe, sentei com ela ficou olhando o mar, bebeu água de coco, ficamos umas 3, 4 horas lá, depois a gente pegou e voltou para o bairro. Eu falei, graças aos deuses, que o ar
que a Luz, que comeu um pouco melhor, que sentia assim, não ficar desesperada também como é que a filha paga as contas agora que tem todos os remédios para pagar, ajude a dona Gedalva a passar esse mês, sair do risco, perder os pontos, se recuperar da cirurgia de câncer dela, e todos vocês colaboraram com isso.